Estamos aqui no cemitério Père Lachaise e iremos mostrar para você aonde está o túmulo de Allan Kardec. Este cemitério é considerado o maior de Paris e o mais visitado do mundo, recebendo mais de 2 milhões de pessoas por ano. O cemitério foi inaugurado em 1804, coincidentemente, ano de nascimento de Allan Kardec. Era a época de Napoleão Bonaparte. O nome Père Lachaise significa Padre Lachaise. Esse padre foi confessor do rei XIV da França e viveu em uma casa no local da capela. O cemitério já abrigou os restos mortais de mais de 1 milhão de pessoas. Atualmente possui 44 hectares e mais de 70 mil tumbas. Essas são algumas fotos antigas do cemitério. O cemitério atrai turistas do mundo todo devido à sua rica arquitetura e principalmente por abrigar os restos mortais de grandes personalidades de renome mundial. O cemitério é tão grande que os turistas recebem um mapa para que os visitantes possam encontrar com mais facilidade os túmulos das personalidades famosas. Allan Kardec aparece no mapa e veja que seu túmulo se situa na parte central do cemitério. Este é o túmulo de Félix Faure. Ele foi presidente da França de 1895 até sua morte em 1899, quando morreu de repente de apoplexia em seu palácio. Este é o túmulo de Chopin, um dos maiores compositores e pianistas da história. Este é o túmulo de Delacroix, o mais importante pintor do romantismo francês. Já este é o túmulo de Théodore Géricault. Foi um pintor francês influente e um dos pioneiros do movimento romântico. Chegou até a trabalhar junto com Delacroix. Após uma tentativa de suicídio, o pintor voltou a Paris, onde poucos meses depois, vítima de um acidente, acabou morrendo cedo, aos 32 anos. Este é o túmulo de Viva Denon. Foi um artista francês, escritor, diplomata, autor e arqueólogo. Ele foi nomeado primeiro diretor do Museu do Louvre por Napoleão, após a campanha egípcia de 1798 a 1801. Aqui é o túmulo do Jim Morrison, líder da banda The Doors e um dos maiores cantores de rock da história. Em seu túmulo está escrito uma frase em grego que, traduzindo para o português, seria: "Queime o seu demônio interior". Hoje, seu túmulo está cercado por essas grades para evitar vandalismo provocado pelos inúmeros fãs que vêm aqui visitar, beber, fumar e pregar chicletes nessa árvore com assinaturas. Este é o túmulo de Bernard Verlac de Tignoux, famoso cartunista francês assassinado no atentado terrorista de 2015 em Paris. O seu caixão estava repleto de cartoons, como vocês podem ver nessas fotos. E em cima de seu túmulo podemos notar que também havia cartoons, pincéis e bonecos coloridos. Este é o túmulo de Rufina Noguerat. Ela nasceu em 1821 na França. Casada com um médico hipnólogo, presume-se que foi através dele que ela foi iniciada no conhecimento do magnetismo animal e do sonambulismo magnético.
Com a morte do seu marido, ela tentou entrar em comunicação com ele, o que a levou ao espiritismo. Ela tinha interesse nas provas de sobrevivência após a morte, com uma abordagem científica. Médium dotada, ela criou seu próprio grupo espiritualista. Participavam deste grupo pessoas importantes da sociedade, seguidores do espiritismo e pessoas que quisessem aprofundar a sua paixão pelas ciências espíritas. Suas qualidades morais, suas bondades naturais e inesgotáveis caridades que lhe deram o apelido de Bona Maman, que significa Boa Mãe. Com 76 anos de idade, publica a sua principal obra espírita, La Survie, que traduzindo significa A Sobrevivência. O prefácio dessa obra é do cientista espírita, astrônomo e pesquisador psíquico Camille Flammarion. Seguidor e amigo de Allan Kardec, o astrônomo proferiu um longo discurso em homenagem a Kardec em seu enterro, afirmando que Kardec era o bom senso encarnado e que o espiritismo não é uma religião, mas sim uma ciência, ciência da qual conhecemos apenas o ABC. O aclamado escritor francês Victor Hugo, autor de livros como O Corcunda de Notre-Dame e Os Miseráveis, era um grande admirador do trabalho de Flammarion, especialmente o relacionado com pesquisa psíquica e espiritismo. Victor Hugo participou de inúmeras sessões espíritas, observando as emergentes mesas girantes, vindo a acreditar em contato com diversos espíritos, entre eles o de sua falecida filha Leopoldina. Em várias obras que escreveu, o escritor manifestou a sua forte crença na vida após a morte, como por exemplo no poema A Vilique, de 1854, que podemos ler a seguinte frase: Eu digo que o túmulo que sobre os mortos se fecha, abre o firmamento, e o que acreditamos aqui embaixo ser o fim, é o começo. Rufina Noguerat morreu em 1908, com 87 anos de idade. Em seu túmulo está escrito: Boa Mãe, Rufina Noguerat, apóstolo do Espiritismo e da Paz Universal, 1821 a 1908. Já estamos aproximando do túmulo do Kardec. Venham conosco. Na verdade, não estávamos chegando ao túmulo de Kardec, não, pois descobrimos que estávamos completamente perdidos no cemitério. E para chegarmos ao túmulo, a Mariana resolveu cortar caminho por um local nada convencional, entrando por entre dezenas de túmulos, em vez de simplesmente andar pelas passarelas. Fiquei assustado, pois aquela não era a direção do túmulo de Kardec, e nem havia necessidade de andar por entre os túmulos. Mal sabíamos que ela estava sendo guiada por uma espécie de intuição, pois saímos em cima do túmulo de Gabriel Delan. Foi como achar uma agulha no palheiro, pois há mais de 70 mil tumbas no cemitério e não tínhamos a mínima noção onde ficava esse túmulo. Já tínhamos até desistido de procurá-lo. Mistério! Mistérios à parte, tivemos a certeza de que bons espíritos estavam nos ajudando. Gabriel Delan nasceu em 1857, coincidentemente, ano de lançamento de O Livro dos Espíritos. Intelectual renomado, foi engenheiro e um dos primeiros e notórios pesquisadores espíritas. Sua pesquisa sobre a mediunidade se destacou no contexto do problema mente-corpo. Ele também foi um grande divulgador da doutrina. Seu contato com Allan Kardec foi durante a infância. Atrás de seu túmulo há uma pequena placa, discreta, que explica superficialmente quem ele era. O pai de Gabriel Delan, Alexandre Delan, era espírita e muito amigo de Allan Kardec. Foi uma das pessoas que acudiram Kardec quando ele morreu.
A mãe de Gabriel Delan era médium e colaborou na codificação dos principais livros espíritas de Kardec. No túmulo de Kardec encontramos um solitário francês. Não sabíamos falar francês e tentamos conversar com ele em inglês. Ele não sabia falar inglês, mas mesmo assim, estranhamente, entendíamos tudo o que ele falava. Ele então, por espontânea vontade, quis nos levar a um outro túmulo de uma personalidade espírita de grande renome chamado Pierre Gaitan. Mal ele sabia que estávamos com dificuldades em achar este túmulo também. Ao chegarmos no túmulo de Pierre Gaitan, o misterioso guia desapareceu quando estávamos distraídos. Mistério! Sendo ele um espírito ou não, essa foi mais uma prova que estávamos sendo ajudados pela sorte ou pela espiritualidade. Enfim, este é o túmulo de Pierre Gaitan Lemarie. Pierre Gaitan Lemarie foi um grande divulgador do espiritismo. Ele deu continuidade à obra de Kardec. Com a morte de Kardec, passou a exercer as funções de redator-chefe e diretor da Revista Espírita e gerente da Livraria Espírita. Ele também esteve envolvido em um escandaloso e polêmico caso de fotografias de materializações de espíritos. Em sua lápide está escrito: seguidor de Allan Kardec e continuador de sua obra. E na rocha está escrito: morrer é sair das sombras para entrar na luz. Antes de Allan Kardec desencarnar, sua saúde já estava abalada, mas não apenas por excesso de trabalho. Ele vinha sofrendo com traições dentro do meio espírita, enfrentava adversários ferrenhos da igreja e da imprensa, passou até por dificuldades financeiras. Kardec sofreu uma morte súbita aos 64 anos de idade, no dia 31 de março de 1869. Foi enterrado no dia 2 de abril. Coincidência ou não, 2 de abril é a data de nascimento do médium brasileiro Chico Xavier, eleito em uma votação popular como sendo o maior brasileiro de todos os tempos, tendo psicografado mais de 500 livros e dedicado todo o tempo de sua vida a causas filantrópicas. Finalmente, este é o túmulo de Allan Kardec. O túmulo de Kardec está sempre florido, com perfumadas flores frescas, e atrai curiosos o tempo todo, até visitantes que nunca ouviram falar dele. Notamos que os túmulos das personalidades espíritas são sempre os mais floridos. Veja que a construção de seu túmulo foi inspirado em monumentos druídicos. Pois Allan Kardec havia recebido uma revelação dos espíritos dizendo que ele teria sido, em uma das suas vidas passadas, um sacerdote druida. Essa foto compara a arquitetura druida com o túmulo de Allan Kardec. A estátua de bronze de Allan Kardec foi esculpida pelo premiado artista Charles Romain Capellaro. Na coluna que sustenta a estátua de Kardec está escrito em francês: Allan Kardec, fundador da filosofia espírita. E logo abaixo está escrito: todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa está na razão da grandeza do efeito. Ao lado da coluna está escrito o nome de sua querida esposa, Amélie Gabrielle Boudet, e a data de nascimento e morte, pois o corpo dela está enterrado ao lado dele. Amélie Gabrielle Boudet
foi professora de letras, belas artes, poetisa e artista plástica, publicando inclusive vários livros. Foi também uma grande incentivadora e divulgadora do espiritismo. Allan Kardec chamava ela carinhosamente de Gabi. Após o falecimento de seu esposo em 1869, assumiu todos os encargos necessários à gestão do espiritismo na França e no mundo. Um francês que apareceu no túmulo de Kardec percebeu que éramos turistas e nos ensinou a rezarmos com as mãos sobre a estátua de Allan Kardec. Tivemos que repetir este costume cada vez que aparecia um francês por lá, pois todos eles pediam para fazer o mesmo. Não sabíamos falar em francês para explicar que já havíamos orado e tocado na estátua, e se não fizéssemos o que haviam pedido, eles achavam ruim. Já estávamos repetindo essa ação pela terceira vez, e quando chegou o quarto francês, saímos de lá rapidinho e voltamos quando não havia mais ninguém. Descobrimos que na parte de trás do túmulo de Allan Kardec há uma pequena placa discreta. Veja só. E na parte superior da placa explica superficialmente quem ele era. O curioso é que no final da placa há uma recomendação da União Espírita Francesa que pede que os visitantes respeitem o local, evitando atitudes místicas da idolatria e fanatismo, sem imposição de mãos na estátua de Kardec, sem pedidos deixados por escrito, sem ajoelhar-se, sem deixar velas ou objetos como se fosse um altar. Estar diante do túmulo de Allan Kardec foi uma experiência marcante para nós e sentimos uma emoção muito forte ao percorrermos todos os endereços onde Kardec esteve. E encerraremos esta jornada com uma notável frase que se encontra cravada no alto do túmulo de Kardec, na qual a tradução seria: nascer, morrer, renascer novamente e progredir sempre. Tal é a lei. Que saibamos seguir os firmes passos de Allan Kardec e principalmente os ensinamentos de Jesus Cristo. As realizações de Allan Kardec e os esclarecimentos dos espíritos superiores se tornaram imortais. Imortais como nosso próprio espírito, e serão repassadas por gerações e gerações ao longo dos tempos, ao longo da evolução humana na Terra, até chegar ao alvorecer de uma nova era.